Córnea gutata, você sabe o que fazer quando encontra um paciente com isso? Acompanhe agora a nossa série. Hoje nós vamos falar de anamnese do paciente com gutata, ou seja, tudo o que você precisar saber dentro da anamnese vai estar aqui. Todo bom diagnóstico começa com uma boa anamnese, e aqui não pode ser diferente. E a principal doença que leva à córnea gutata é a distrofia de Fuchs. Porém, há relatos de gutata em trauma, em glaucoma congênito, em distrofia macular, síndrome ICE, ceratite intersticial, distrofia macular e granular tipo 2. Isso sem falar das pseudogutatas, secundárias a inflamações oculares, traumas, toxinas e infecções, que são alterações transitórias da morfologia que se assemelham à gutata. E dos corpos de Hassall-Haenle, que são gutatas periféricas e são achados normalmente na população idosa sem causar edema, por isso a diferença. Por isso é tão importante, já na anamnese, não só do paciente idoso, perguntar sobre a história patológica pregressa da visão do paciente, ou mais facilmente falando, dos antecedentes oculares. Eu mesmo pergunto a todos os meus pacientes se ele já fez alguma cirurgia ocular, se já teve algum problema ocular ao nascimento, se já sofreu algum trauma ocular, se usa lente de contato ou se usa algum colírio. Com essas perguntas você já consegue ter acesso a uma infinidade de informações. E claro, não podemos desprezar a queixa principal do paciente, a HDA, os antecedentes pessoais e familiares. Esse último, inclusive, merece uma atenção especial. Quantas patologias oculares são hereditárias? A própria distrofia de Fuchs tem predisposição genética. Além de se manifestar entre a quinta e sexta década de vida, ela afeta mais mulheres, numa razão de 3 a 4 para 1. E os estudos recentes sugerem que isso ocorra por toxicidade ligada ao estrogênio. A própria córnea gutata central, que reparem, não é sinônimo de Fuchs, pode ser encontrada em 9 a 11% das mulheres e em 3,5 a 7% dos homens. Sendo assim, o sexo feminino e a idade, 2 fatores de risco para Fuchs avançado. Na Fuchs temos ainda como fatores de risco importante a história familiar, afinal uma distrofia, e tabagismo e diabetes, o que nos ajuda a entender o fato da Fuchs ser uma doença genética heterogênea, com expressividade variada e penetrância incompleta. Em outras palavras, para ficar fácil da gente entender, um resultado da interação da genética com o meio ambiente. Esse e muitos outros assuntos sobre transplante de córnea você vai encontrar aqui. Também estamos no Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Toda semana um vídeo novo. Semana que vem, inclusive, falaremos sobre o exame dessa patologia. Conto com você!